é possível observar que essa Índia orientalista, essa imagem da Índia orientalista, ela parece entrar em conflito justamente com a imagem de uma outra Índia, né? Uma Índia que vai surgir com a modernização do país. A partir, sobretudo, de 1860, a Índia vitoriana ela cresce rapidamente, né? Só para a gente ter uma ideia, são fundados 2 bancos exclusivamente indianos, né? Nesse período, o Bank of India, em Bombaim, e o Indian Bank, em Madras, né? A introdução do próprio papel moeda e a criação dos bancos, ele vai possibilitar o desenvolvimento do crédito e vai estimular os negócios capitalistas, né? Investimento inglês e a fundação de indústrias na Índia, né? A gente vai ter esse grande investimento do capital britânico, né, no setor de fiação de algodão e juta, né, também na mineração do carvão e na produção de aço, né. Por exemplo, uma cidade, Kanpur, que é uma cidade do norte da Índia, né, ela vai se tornar um centro industrial que vai ganhar o nome de a Manchester do Oriente, né. Então, a gente vai perceber justamente essa mudança na política colonial britânica, né, nesse período aí dos anos 60 para cá, justamente do ponto de vista financeiro e econômico, é que ela vai mudar a política que vinha sendo adotada até então. Ou seja, no início dessa colonização, as medidas empregadas eram justamente protecionismo, né? Se defendia um livre mercado, né? A Inglaterra, mas ao mesmo tempo era um mercado protegido, né? Parece contraditório, né? Em que essa proteção era vamos dizer, marcada pelo aumento das tarifas dos textos ingleses, ou melhor, indianos, né? Esses textos que iam para o mercado inglês, ele sofria uma taxação e ficava caro, né? Então isso era uma forma dos próprios britânicos no início proteger, né, a indústria florescente, a indústria britânica. Mas essas medidas elas foram aos poucos sendo substituídas por uma outra política, que era essa política voltada para o incentivo, né, e a reconstrução dessa indústria têxtil indiana, né, onde era utilizada essas tecnologias britânicas e era aproveitado justamente da mão de obra barata local, né. Bem, esse desenvolvimento das atividades industriais e comerciais, vai ter um papel importante justamente na modificação da sociedade indiana como um todo, né? Além das chamadas classes oficiais, quer dizer, os soldados, né, e os funcionários públicos, né, a Índia contava com um grande contingente, né, de pessoas, né, de diferentes grupos, né, como os próprios comerciantes, os plantadores, né, e os profissionais nativos, né. Isso vai causar uma certa, vamos dizer assim, um certo conflito, né, que é justamente entre a política, às vezes, adotada pelo serviço do governo e essas comunidades modernas, empresariais, que começam a ganhar força dentro da Índia. Bem, então é importante aqui estabelecer, né, de que, diferente do que pensava essa elite mais conservadora que vai administrar o país, né, como Curzon, que a gente já se referiu, em que via nos marajás, né, a verdadeira força social indiana, na verdade, essa força nova na Índia vem justamente de uma elite que é formada por advogados anglicizados, né, ou seja, que foram formados, né, dentro dos princípios e dentro da própria educação britânica, né, e também pelos funcionários públicos em geral, os funcionários coloniais, né. É desse grupo que vai nascer o nacionalismo indiano, né. E a gente tem um ponto aí importante, né, um momento importante, que é 1885. É justamente em 1885 que é fundado na cidade de Calcutá
o Congresso Nacional Indiano, né? Esse congresso ele tem o objetivo o quê? De colher as aspirações do povo indiano, né? E levar aos governantes, né? Fazer uma ponte entre essa coleta desses desejos, dessas aspirações e encaminhar isso como, né, uma reivindicação do próprio povo. Esse congresso ele vai se tornar um movimento cada vez crescente, um movimento de massa, né? E ele futuramente, ou seja, em décadas posteriores, vai ter um papel importante na independência, né, da própria Índia. Então, o que a gente vai ter aí é que no início do século XX, né, o próprio sistema colonial ele já sofre algumas reformas no sentido de começar a atender esses grupos nacionais, né? Em 1909, foi introduzido o princípio da livre eleição pelos indianos. Esses indianos passam a votar agora nos membros dos conselhos legislativos, que não pertencem à burocracia, ou seja, aqueles membros que não eram ingleses, né? E, paralelamente a isso, foi instituídos os conselhos regionais e comunais eletivos. Ou seja, começa a haver uma comunidade indiana que começa a criar fóruns, né, legislativos que começam a ter uma atuação mais forte no interior do governo colonial. O próprio sistema judiciário ele vai sofrer modificações, né? A partir de então, os juízes indianos eles vão começar a ter o mesmo assento dos juízes ingleses, porque havia uma diferenciação. O juiz inglês ele podia julgar todos os outros, mas o juiz indiano ele só podia julgar crimes ou, né, infrações cometidas por indiano, né? Agora não, né? E isso era uma grande vitória do ponto de vista político. E aí muitos autores vão assinalar que o próprio colonialismo britânico ele terminou ajudando a criar essa identidade indiana, né? Então, novamente, né, a historiadora Fourcade, né, ela vai dizer o seguinte: ao unirem todos os indianos sob a mesma dominação, eles deram, paradoxalmente, um inimigo, contribuindo amplamente para lançar as bases de uma realidade até então inexistente, a nação indiana. Então, foi através de uma série de medidas que a gente pode dizer que essas medidas terminaram ajudando a criar o que a gente poderia chamar de uma consciência nacional indiana, né? Medidas como a própria introdução da língua inglesa, né? O estabelecimento, né, de um sistema uniformizado de administração civil, né, e judiciária, e até a difusão do sistema de pesos, né, medidas e moedas, que possibilitou a criação de um mercado indiano unificado e foram fatores importantes na construção dessa consciência nacional.